A Casa Velaryon é a segunda casa mais importante de toda a Westeros. O Lorde Corlys Velaryon é o Lorde mais rico dos Sete Reinos, mais rico até do que os Lannisters, que tem a fama de cagar ouro. Mas como é que os Velaryon conseguiram tanta coisa? Aqui nesse vídeo a gente vai entender mais sobre o passado dessa família, vamos descobrir como que eles ficaram tão ricos e falar também sobre como que o Corlys Velaryon ganhou o apelido de Serpente Marinha. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon. Já saiu aqui no meu canal a minha análise do episódio 3, então vou deixar na descrição pra vocês conferirem, porque toda semana vai ser assim no canal Matheus Mendes. Vamos ter a análise do episódio de House of the Dragon da semana e mais um vídeo como esse, né, um vídeo extra, ajudando a aprofundar algum conhecimento do episódio. Portanto, se você gosta da série e gosta do meu conteúdo, se inscreve logo no canal se você não está inscrito, ativa o sino de notificações também e, poxa, me segue lá no Instagram para me dar uma força por lá. Como que a Casa Velaryon acabou se tornando a segunda casa mais importante dos Sete Reinos, ficando atrás apenas da Casa Targaryen? Para a gente entender isso bem, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Precisamos voltar para a época de Aegon o Conquistador. Os Targaryen chegaram em Westeros, né, com todos os seus dragões, seu ouro, dinheiro e todos os seus vassalos e parentes, depois que Daenerys, a sonhadora, tinha sonhado com a extinção de Valyria. Depois que Valyria acabou, os Targaryens acabaram sendo os únicos senhores de dragão do mundo. Eu falo com mais detalhes sobre a extinção de Valyria e do governo de Aegon o Conquistador no meu vídeo sobre o Aegon. Vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição. Mas o fato é que quando os Targaryen chegaram em Westeros, já haviam duas outras famílias de ascendência valeriana morando por ali. Os Velaryon de Deriva Marca e os Celtigas de Ilha da Garra. Embora, né, os Velaryon e os Celtigas não fossem montadores de dragão, eles acabaram se aproximando naturalmente dos Targaryen, porque era todo mundo ali meio que valeriano mesmo, e eles moravam próximos. Como vocês estão vendo aí no mapa, Pedra do Dragão é uma ilha que fica ali bem pertinho de Ilha da Garra e de Deriva Marca também. Então essa união, né, entre as casas valerianas foi meio que natural. O próprio Aegon, o Conquistador, tem sangue Velaryon, porque a mãe dele era Velaryon, né, casou com o pai Targaryen e nasceu ele. E durante a conquista, enquanto Aegon, o Conquistador, dominava o céu com seus dragões, né, e suas irmãs, os Velaryons dominavam os mares com os seus navios. Durante as guerras da conquista, foram os navios da Casa Velaryon que levaram os exércitos de Aegon o Conquistador através da Baía da Água Negra, que é essa baía aí que fica nas Terras da Coroa, né, que separa a Pedra do Dragão de King's Landing. E depois que Aegon o Conquistador foi coroado rei dos Sete Reinos, grande parte dos navios dos Velaryons compuseram a frota real. E foi um Lord Velaryon que assumiu ali a posição no pequeno conselho do rei Aegon o Conquistador, como mestre dos navios, porque os Velaryons eles eram muito bons almirantes, né? Então essa posição de mestre dos navios acabou passando de um Lord Velaryon para outro Lord Velaryon. Então o pessoal de Westeros comentava que era uma posição meio que hereditária, porque saía um Velaryon, entrava outro, saía um Velaryon, entrava outro. Os Lords Velaryons sempre foram almirantes muito bem sucedidos, mas não era só no mar que eles exerciam a sua influência não, porque o primeiro Lorde Comandante da Guarda Real também foi um Velaryon. Então o crescimento da Casa Velaryon meio que estava ali acompanhando o crescimento da Casa Targaryen, era meio que uma correlação, uma casa impulsionava a outra para cima. Inclusive, o herdeiro de Aegon o Conquistador, o rei Aenys, casou com Alyssa Velaryon. Então vocês conseguem entender, né? A conexão entre essas casas é muito, muito antiga. E aí chegamos no Lorde Corlys Velaryon. Ele desde criança foi criado como um membro muito importante da sua família, né? Ele foi criado para ser uma pessoa importante. Então, quando ele tinha apenas 6 anos de idade, ele fez a sua primeira viagem. Ele viajou até Pentos em um navio, mas claro que ele não estava sozinho, ele estava com o tio dele acompanhando ele. E depois disso, todo ano, o Lord Corlys Velaryon fazia uma viagem em navio para algum lugar longínquo como essa. E ele, mesmo sendo um Lorde, ele não ficava no conforto do navio não, né? Ele ia para trabalhar, ele ficava junto com a tripulação, ele levantava a vela, ele abaixava a vela, ele remava, ele estava sendo treinado para conhecer todos os ofícios de uma pessoa que trabalha dentro de um navio. E os marinheiros, né, que navegavam com ele falavam aí para quem quisesse ouvir que nunca tinham visto uma pessoa tão jovem com um talento tão natural para a marinha. Esse talento foi tanto que quando tinha apenas 16 anos, Corlys Velaryon se tornou o capitão do seu primeiro navio. E depois disso foi só sucesso, né? Aos 23 anos, Corlys Velaryon já era um almirante muito famoso e muito respeitado. Ele já tinha viajado para um monte de lugar, já tinha viajado ali pelas cidades ali na costa de Essos, já tinha ido para a Pedra do Dragão, ele já tinha ido até mesmo para além da muralha no oceano, mas enfim, depois ele voltou, né? Porque caralho, frio pra porra, ninguém quer morrer congelado.
Mas o fato é que com apenas 23 anos de idade, ele já era um fenômeno. Mais ou menos nessa época, o velho rei Jair Haeres mandou a sua filha Daela até Derivamarca para ela conhecer o Lord Corlys. Ele estava querendo ali casar a sua filha e Corlys, né, era um partidão muito rico, muito bem sucedido, só que não deu muito certo não, né? A Daela, primeiro que ela ficou enjoada na viagem até chegar a Derivamarca, e depois que chegou lá ela não se deu muito bem com o Lord Corlys, ela alegou que Corlys gostava mais do mar do que dela, o que não é mentira. Daela então acabou se casando com o Lord Arryn e morreu no parto, né, da sua filha Aemma Arryn, a rainha do rei Viserys. Então olha só que louco, a mãe da Rhaenyra é filha da mulher que iria se casar com o Lord Corlys Velaryon um tempo atrás, que doido, né? Enfim, depois disso, o Lord Corlys Velaryon realizou 9 grandes viagens, que aí ele cravou o nome dele em pedra. Ele já era muito famoso, ele já era muito respeitado, mas agora ele ficou conhecido quase que no mundo todo. Ele então imaginou e construiu esse navio, né, esse navio enorme para realizar essas viagens enormes também, e ele batizou esse navio de Serpente do Mar, e foi daí que ele ganhou seu apelido. Mas ele viajou, hein? Eu vou colocar aí o mapa para vocês verem, mas logo na primeira viagem dele, ele foi até It, né, passando pelas ilhas de Leng. Olha só a distância. E dessa primeira viagem, ele trouxe de volta tanto tecido, tanta seda, tanta jade, tantas especiarias, que ele dobrou a fortuna da Casa Velaryon, tudo isso na primeira viagem. Na sua segunda viagem, ele foi ainda mais longe ao leste, sendo assim o primeiro Westerosi a chegar ali nas terras de Asshai. Na terceira viagem, ele resolveu contornar Essos por cima, e aí novamente ele foi o primeiro Westerosi a navegar as 1000 ilhas e chegar ali nas terras de Mussove. E a cada viagem que ele fazia, ele aumentava a fortuna da família. Até que chegou a última viagem, a 9ª viagem, ele encheu o Serpente Marinha de ouro, foi até Kart, e aí ele comprou 20 navios. E nesses navios ele encheu de seda, ele encheu de tecidos variados, ele encheu de especiarias e de elefantes, inclusive. Na viagem de volta, ele acabou perdendo 6 navios, né? Viajar com 20 navios é muito complicado. Só 14 navios chegaram a seu destino final, mas mesmo assim, os lucros dessa viagem foram tão grandes que aí sim, a Casa Velaryon se tornou a casa mais rica dos 7 reinos, ficando mais ricos até mesmo do que a Casa Lannister. E aí, depois dessas 9 viagens, não tinha mais o que ele fazer, né? Ele já tinha feito tudo que ele podia ter feito na vida, e aí ele resolveu sossegar, e aí ele casou com a Rhaenys Targaryen, que na época tinha apenas 16 anos, né? Era a filha mais velha do filho mais velho do velho rei, e aí eles constituíram uma família e Rhaenys Targaryen se tornou Rhaenys Velaryon por casamento. E aí vocês lembram do conselho de Harrenhal, né, que a gente viu no prólogo do primeiro episódio. E se vocês não se lembram muito bem, eu fiz aqui no canal um vídeo muito detalhado explicando todos os pormenores desse conselho, vou deixar na descrição. Pois bem, nesse conselho, o Lord Corlys Velaryon utilizou toda a sua influência, porque ele era muito rico, ele era muito bem sucedido, para fazer os lords de Westeros votarem a favor da sua esposa Rhaenys e do seu filho Laenor, mas nem isso deu jeito, nem o dinheiro do Corlys Velaryon conseguiu comprar esses votos, porque eles perderam e Viserys que foi escolhido no conselho para ser rei. Corlys teve 2 filhos com a Rhaenys, né, que foi a Laena, que a gente viu no episódio passado, que ele mandou para conhecer o Viserys, né, que ele queria que Viserys se casasse com a menina e ficou revoltado pela desfeita porque Viserys escolheu a Alicent, e o Laenor, que está ajudando ele aí nesse episódio na Batalha dos Degraus. Como bem vimos, o Laenor monta dragão, né? E aí vocês podem ficar confusos porque eu falei no começo do vídeo que os Velaryons não são montadores de dragão, mas aí vocês vão ter que lembrar que o Laenor é filho da Rhaenys, que ela só é Velaryon por casamento, ela nasceu Targaryen. Então sim, os filhos da Rhaenys podem montar dragões. Laenor monta Seasmoke, esse dragão aí que a gente viu que tocou o terror na Guerra pelos Degraus. A própria Rhaenys também é montadora de dragão e a filha dela, Laena, também. A gente deve ver isso aí nos próximos episódios de House of the Dragon. O fato é que Corlys e Daemon agora estão vencendo a Guerra pelos Degraus, né? E a gente viu que o Lord Strong sugeriu o rei Viserys casar Rhaenyra com Laenor como uma forma de unir de novo essas duas casas, né? E selar a paz entre a segunda casa e a casa mais rica do reino com a casa Targaryen. Porque desde a desfeita que o Viserys fez com a Laena escolhendo a Alicent para se casar, o Lord Corlys nunca mais apareceu na corte. Tá vendo como que o Viserys é um rei ruim? Ele abriu mão da aliança, né, com a maior casa do continente depois da dele e a casa mais rica do continente, contando com a dele, para poder casar com outra menina lá. Ele deveria fazer o que é bom pro reino, porque ele é rei, mas não foi isso que ele fez. Ele abandonou o seu dever para pegar a menininha ali que ele achou mais bonita, a menininha que consertou o seu dragão de brinquedo. E agora Viserys vai ter que suar as pitangas, né, para fazer a reconciliação aí entre essas duas casas acontecer. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenha dado para vocês entenderem melhor o contexto aí, porque todo mundo respeita o Corlys Velaryon e porque a galera chama ele de Serpente Marinha também. Deixa o like, por favor, no vídeo, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Me segue no Instagram também para me dar uma força por lá, ajudar o Matheus a se tornar um influencer. Tchau e até o próximo vídeo.